Olá, pessoal! Então vamos agora para a nossa aula de multiplicação, tá? Como eu disse para vocês na aula de operações com os números naturais, para a multiplicação é muito importante que vocês saibam a tabuada, tá? Isso faz toda a diferença na velocidade com que vocês vão resolver os exercícios. Faz diferença também na quantidade de erros, fica mais fácil de vocês acertarem o exercício. Então, é muito importante que vocês decorem a tabuada. Mas quem ainda não decorou, eu sugiro que tenha em mãos uma tabuada, que esteja certinha, a tabuada do 1 até o 10, uma tabuada que você possa olhar enquanto faz os exercícios, tá? Se você prestar bastante atenção enquanto resolve os exercícios, automaticamente a tabuada vai ficando mais fácil de decorar. Mas é como eu digo, não depende de mim. Eu consigo explicar a matéria para vocês. Agora, colocar a matéria dentro da cabeça de vocês eu não consigo, tá? Então, eu vou explicar, eu vou fazer os exercícios com toda a paciência, com toda a calma do mundo, para vocês, se precisarem assistir várias vezes esse vídeo, pode assistir, não tem problema, mas é importante que vocês pratiquem também, porque a matemática, eu brinco que a matemática é igual a academia. Tem alguém aqui que já se inscreveu na academia, foi para a academia, assistiu o professor da academia fazer ginástica, fazer todos os exercícios lá na academia e não fez nenhum e conseguiu emagrecer? Não, isso não é possível. Se você vai para a academia e quer emagrecer, quer melhorar a sua saúde, você tem que fazer os exercícios que o professor passa. Senão, não adianta você ir até a academia e fazer a matrícula. E nem ir em todas as aulas e ficar só assistindo o professor fazer ginástica, fazer os exercícios. A matemática é a mesma coisa. Enquanto eu estou fazendo, parece fácil. Vocês precisam fazer primeiro para treinar e segundo para levantar as dúvidas, porque só fazendo é que vocês vão descobrir se tem dúvidas ou não, tá bom? Então é muito importante que vocês façam. O meu pedido, decorem a tabuada, mas se não for possível, tenham uma tabuada em mãos, pode ser feita, vocês fazem mesmo numa folha de caderno, que seja fácil de vocês pesquisarem quando for necessário fazer uma continha, tá bom? Então, vamos recordar aqui alguns detalhes. Ó, eu tenho 4 bananas. 4 bananas. Aí eu faço uma pergunta. Quanto será a metade destas bananas? Que conta a gente faz para descobrir a metade? Para descobrir a metade, a gente vai dividir em 2 grupos, certo? Então, a metade das 4 bananas que estão aqui são 2 bananas, tá? Outro exemplo. Eu tenho algumas uvas aqui. Vamos contar quantas são? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 uvas. Aí vem a minha pergunta. Quanto é a terça parte das uvas? Terça parte é dividir estas uvas em 3 partes iguais. Se eu tenho 15 uvas e eu quero dividir em 3 partes iguais, então eu vou ter 5 uvas em cada parte, tá bom? Próximo exemplo. Eu tenho 4 mangas, tá? E a pergunta é: quanto é a quarta parte das mangas?
Quarta parte é dividir as mangas em 4 pedaços iguais, em 4 partes iguais. Então, eu terei em cada parte uma manga. Se eu tenho 4 mangas, eu divido em 4 grupos, digamos assim, eu vou ter uma manga em cada grupo, tá? Próximo exemplo. Eu tenho aqui alguns morangos. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 morangos. A minha pergunta é: quanto é a quinta parte destes morangos? Então, eu vou pegar os 10 morangos que eu tenho e vou dividi-los em 5 grupos. Quinta parte é dividir em 5 grupos. Então, eu terei 2 morangos em cada grupo, tá? Então, esses múltiplos aqui, eles são muito importantes que a gente saiba como que funciona a metade, como funciona a terça parte, assim como a próxima página, que também é muito importante de saber, tá? Então, vamos lá. Conclusão. Dobro de alguma coisa é o mesmo que multiplicar essa coisa por 2. Então, quanto é o dobro de 3? 3 vezes 2, o dobro de 3 é 6, tá? Então, tem que decorar o que significa a palavra dobro? Precisa, tá bom? Metade é o mesmo que dividir por 2. Dobro é o contrário da metade. Então, o dobro a gente multiplica por 2, a metade a gente divide por 2, tá? Triplo é o mesmo que multiplicar por 5. Então, eu tenho o triplo de idade de vocês. Significa que eu tenho 3 vezes a idade que vocês têm, tá bom? Terça parte é a gente dividir por 3, tá? Então, como nós vimos no slide anterior, terça parte é dividir por 3. Quádruplo é o mesmo que multiplicar por 4, tá? Então, a palavra quádruplo é a gente fazer vezes 4. Quarta parte, a gente já viu lá no outro slide, que é o mesmo que a gente dividir em 4 grupos, tá? Quinta parte é o mesmo que a gente dividir em 5 grupos. E como será que fica o multiplicar por 5? Fica quíntuplo. Quíntuplo é o mesmo que multiplicar por 5, tá? Então, vamos recordar mais algumas coisinhas aqui, ó. 3 vezes 4 é igual a 12. O 3 e o 4 recebem o nome de fatores da multiplicação. Então, os números que eu estou multiplicando, eles recebem o nome de fatores, tá? E como será que é o nome da resposta aqui, ó, do resultado? O resultado chama-se produto, tá bom? Então, em alguns exercícios, por exemplo, eu posso perguntar assim, ó, qual o produto de 3 e 4? Nada mais é do que você multiplicar o 3 vezes o 4 e encontrar a resposta, tá? Muitos de vocês às vezes se perdem só porque não prestam atenção nesses nomes que as partes das contas recebem, tá? É muito importante que vocês prestem atenção nesses nomes porque faz toda a diferença, tá bom?
Bom, então agora a gente vai fazer algumas continhas de multiplicação. Vou fazer detalhadamente cada uma delas com vocês para a gente praticar um pouco mais, tá bom? Enquanto eu faço, eu quero que vocês prestem bastante atenção. Depois eu quero que vocês peguem um papel e tentem fazer e vão só corrigindo para ver se vocês conseguiram entender o que eu fiz ou se ficou alguma dúvida, tá bom? Se por acaso vocês tentarem fazer e errarem, é muito importante que vocês tentem descobrir o erro de vocês. Isso faz toda a diferença, tá? Bom, pessoal, então eu trouxe aqui, ó, duas multiplicações para a gente fazer juntos, tá? Tenho também uma tabuada. Gente, não é o ideal. O legal é você decorar a tabuada, tá? Mas se você não consegue decorar, não tem jeito, use a tabuada. É melhor você aprender a fazer a conta, mesmo usando a tabuada, do que não aprender nada, porque não pode usar a tabuada, tá bom? Então, deixa a tabuada assim e vamos aprender a fazer essa continha, tá bom? Então, presta bastante atenção. Ó, eu vou usar a tabuada nesses dois para vocês verem como que usa, ok? Mas nos outros eu não vou usar mais, tá bom? Então, nesse primeiro aqui, ó. Então, vamos lá. Para fazer uma multiplicação, a gente começa sempre multiplicando o número que está embaixo pelo primeiro número que está aqui, ó, à direita, tá? Então, nós vamos fazer a conta de 7 vezes 5. Pro, mas quanto é 7 vezes 5? É só a gente ir na tabuada do 7 e procurar. 5 vezes 7, ou na tabuada do 5, 7 vezes 5, dá na mesma, tá? Então, eu estou procurando aqui. 7 vezes 5 vai dar 35. Então, 7 vezes 5 dá 35. A gente coloca o 5 aqui e o 3 a gente sobe lá para cima do próximo número, tá? Como se fosse uma continha de mais. A gente não sobe também o que tá sobrando? Aqui é igual. Agora, a gente vai para o próximo. 7 vezes 7. Só procurar na tabuada do 7, onde tá o 7 vezes 7. 7 vezes 7, 49. Deu 49 aqui. Com os 3 que subiu, 49. 50, 51, 52. Então, vai colocar, a gente coloca o 52 aqui. Tá bom? Então, é assim que a gente faz a conta de multiplicação, ok? O outro exemplo aqui, ó. Agora. Vamos lá. De novo, a gente começa multiplicando o número que está mais à direita. 5 vezes 4, vamos na tabuada do 5, procura o 5 vezes 4 ou 4 vezes 5. Dá 20. Então, a gente coloca o 0 aqui e sobe o 2, tá? 5 vezes 3, 15. 15 com 2 que subiu, 17. 5 vezes 2, 10. Com 1 que subiu, 11. Tá bom? 234 vezes 5, 1.170. Tá? Mais alguns exemplos agora, ó. 45 vezes 71. Puxa, Pro, mas agora tem dois números aqui embaixo. Como que eu faço? Simples. Primeiro, a gente finge que esse número aqui, ó, não existe, tá? A gente vai fazer a multiplicação como se só existisse o número 1. Então, vamos lá. Tampar ele aqui, pegar a tabuada. Ó. Faz de conta que esse número não existe, tá? Então, vamos multiplicar. 1 vezes 5, 5.
1 vezes 4, 4. Tá? Agora, a gente vai fazer de conta que esse 1 não existe. Só que o que acontece? Nós estamos multiplicando já o segundo algarismo desse número de baixo. Então, antes de começar essa multiplicação, a gente precisa ocupar uma das casas aqui, ó. Alguns de vocês aprenderam colocando zero aqui, outros aprenderam colocando mais, não faz diferença, tá? Então, a gente vai ocupar uma das casas, porque a gente vai fazer a multiplicação do segundo algarismo, tá? Pro, mas sempre põe esse mais embaixo desse último algarismo aqui? É, sempre embaixo desse último, tá bom? 7 vezes 5 dá 35. Então, a gente coloca o 5 aqui e sobe o 3. 7 vezes 4 dá 28. 28 com os 3 que subiu, 28. 29, 30, 31. Então, vai ficar o 31 aqui. Agora, a gente vai somar tudo isso que deu aqui, tá bom? Então, vai ficar 5, como não tem nada aqui, é o 0, 5 mais 0, 5. 4 mais 5, 9. 1, não tem nada para somar aqui, 1. E o 3 também não tem nada para somar. Então, 45 vezes 71 dá 3.195, tá bom? Outro exemplo aqui. Então, nesse caso, 755 vezes 14. Mesma coisa do outro. A gente finge que esse não existe e multiplica aqui. 4 vezes 5, 20, sobe 2. 4 vezes 5, 20, com os 2 que subiu, 22. 4 vezes 7, 28. 28 com 2 que subiu, 30. Tá? Fizemos a multiplicação do primeiro algarismo aqui, ó. Agora, falta multiplicar o outro. Mas antes de começar essa outra multiplicação, a gente tem que pôr o mais, né? Então, vamos lá. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 7, 7. Tá? Então, falta só a gente somar esse. 0 mais 0, 0. 2 mais 5, 7. 0 mais 5, 5. 3 mais 7, 10. 10.570. Então, 755 vezes 14 vai dar 10.570, tá bom? Temos mais um exemplo aqui, só que dessa vez nós temos 3 números aqui na multiplicação, na parte de baixo. Então, como que a gente vai fazer agora, Pro? Agora tá muito difícil. Não, é exatamente igual aos outros, tá? Não se preocupem, que é exatamente igual. Então, nós vamos fazer e vocês vão ver que não muda nada, tá? Então, para começar, a gente finge que esses dois aqui não existem. A gente só vai olhar para o último algarismo, que é o 2, tá? Então, esses dois aqui, faz de conta que não existem. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4. Agora, a gente vai multiplicar o segundo algarismo. Como nós estamos multiplicando o segundo, então, eu vou colocar um sinal de mais aqui embaixo do último algarismo da minha resposta, tá? Que é para eu começar a responder, a colocar os números só daqui para lá, ok?
Então, vamos para o 7. 7 vezes 3, 21. Sobe 2. 7 vezes 4, 28. Com 2 que subiu, 30. Sobe 3. 7 vezes 2, 14. Com 3 que subiu, 17. Tá? E agora, vamos para o último número. Como nós estamos indo para o último número aqui, a gente de novo vai ter que colocar um sinal de mais embaixo do último algarismo da última resposta. Então, reparem, ó. Alguns alunos gostam até de colocar 2 sinais de mais, não tem problema nenhum. É o que for melhor para vocês, tá? Então, vamos multiplicar agora o último número. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 2, 2. Agora, a gente vai só somar tudo isso, tá bom? 6, 8 mais 1, 9. 4 mais 3, 7. 7 mais 4, 11. Sobe 1. 4 mais 1, 2 mais 1, 3 mais 1, 4. 41.796, tá bom? Da mesma maneira que a gente fez esse, a gente vai fazer esse agora, igualzinho, tá? Então, vamos lá. Primeiro, a gente finge que esses dois não existem. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 7, 7. Como eu vou agora multiplicar o segundo número, coloco um mais aqui. 5 vezes 2, 10, sobe 1. 5 vezes 5, 25, com 1 que subiu, 26, sobe 2. 5 vezes 7, 35, 35 com 2 que subiu, 37. Bom, então, eu já fiz a multiplicação do 1, fiz a multiplicação do 5. Agora, eu vou fazer a multiplicação do 2. Então, eu vou ter que colocar um mais embaixo do último algarismo. Quem quiser colocar um mais aqui também, não tem problema. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 5, 10. Agora, sobe 1, tá? 2 vezes 7, 14. Com 1 que subiu, 15. Só somar agora. 2, 5 mais 0, 5. 6 mais 4, 10. 10 mais 7, 17. Sobe 1. 7 mais 1, 8. 5 mais 3, 8. E o 1 que não tem com quem somar. Então, 752 vezes 251, a resposta é 188.752, tá? Bom, então agora a gente vai fazer alguns probleminhas, tá? Então, o primeiro problema diz o seguinte: um canil possui 35 compartimentos. Compartimentos seriam tipo umas salinhas, 35 salinhas, tá? Para abrigar cães. Em cada um desses compartimentos cabem 32 cães. Quantos cães podem ser abrigados neste canil? Então, reparem, aqui termina a primeira pergunta, mas não termina aqui o problema. Ainda tem mais perguntas. Então, a segunda pergunta é: os cuidados com cada cão custa R$10 por mês. Quanto o canil gasta por mês para manter os cães?
Então, reparem que não adianta a gente tentar adivinhar que conta a gente vai fazer. É muito importante que vocês prestem atenção e que vocês entendam o que o exercício quer de vocês, tá? Então, vamos começar com a primeira conta, que é com a primeira pergunta: quantos cães podem ser abrigados nesse canil, tá? Então, eu sei que eu tenho 35 compartimentos e que em cada compartimento cabem 32 cachorrinhos. Então, eu vou ter que fazer uma conta de vezes 35 compartimentos vezes 32 cães que cabem em cada compartimento, tá? Então, vamos lá multiplicando. 2 vezes 5 dá 10. Sobe 1. 2 vezes 3, 6. Com 1 que subiu, 7. Aí, na linha de baixo, colocamos o mais aqui embaixo do último zero, do último algarismo, e começamos a multiplicação do segundo número. Não é assim que a gente viu? 3 vezes 5, 15, sobe 1. 3 vezes 3, 9, com 1 que subiu, 10. Agora, a gente vai fazer essa conta de adição, tá? Que dá 1.120 cachorrinhos. Isso significa que eu consigo abrigar nesse canil 1.120 cães, tá? A primeira pergunta foi respondida. Agora falta a segunda pergunta. Os cuidados com cada cão custa R$10 por mês. Quanto o canil gasta por mês para manter os cães? Então, eu vou ter que fazer a conta dos 1.120 cães que podem ser abrigados no canil, vezes R$10 que cada cão custa. Pro, por que você coloriu o 0 do 10 de rosa? Eu colori ele de rosa porque a gente vai deixar ele de lado um pouquinho para vocês aprenderem a fazer contas com o zero, contas de multiplicação com o zero. Então, olha só, ao invés da gente multiplicar vezes 10, a gente multiplica vezes 1 somente. E a gente guarda esse zero aqui do ladinho. Então, a gente vai fazer a conta de vezes. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. No final da conta, a gente pega esse zero e coloca aqui na resposta. Então, a minha resposta final não é 1.120, é 11.200, tá bom? Então, eu vou gastar com esse canil R$11.200 e eu consigo abrigar nesse canil 1.120 cães, tá bom? Então, esse foi o primeiro problema que a gente resolveu com multiplicações. Segundo problema. Em uma escola, estudam 1.561 alunos. Para a Páscoa deste ano, a diretora vai distribuir uma cesta com 15 doces dentro, para cada aluno. Quantos doces a diretora terá que comprar? Então, reparem, esse problema também não é um problema simples. Primeiro, ele pergunta quantos doces a diretora terá que comprar. Então, a gente tem que descobrir quantos doces vão ser. Depois disso, ele ainda tem mais uma pergunta, que é: se cada cesta custar R$5, quanto ela irá gastar? Então, são duas perguntas. A gente primeiro vai responder uma, depois a gente pensa na outra, tá bom?
Então, para responder a primeira pergunta, eu sei que eu tenho 1.561 alunos e eu vou fazer cestas com 15 doces dentro de cada cesta. Então, eu vou ter que fazer uma conta de vezes de 1.561 alunos vezes os 15 doces que cada um deles vai ganhar. Então, vai ficar 1.561 vezes 15, tá? Então, nós primeiro vamos multiplicar os 5 vezes cada um desses números, que vai dar 7.805. Depois, a gente vai multiplicar o 1 vezes cada um desses números. Lembrando que tem que colocar o mais aqui embaixo do último algarismo. Então, vai ficar assim, o mais aqui, e a gente começa a multiplicação do 1 vezes cada um desses números. E no final, a gente soma esses dois valores que a gente encontrou, chegando a um número de 23.415 doces, tá? Então, a diretora, ela vai ter que comprar 23.415 doces, ok? Então, a primeira pergunta a gente já respondeu. A segunda pergunta, ela entra como uma pegadinha, porque olha só, a segunda pergunta é: se cada cesta, perdão, se cada cesta custar R$ 5, quanto ela irá gastar? Então, reparem, cada cesta custa R$ 5. Então, eu preciso ver quantas cestas eu vou fazer. É uma cesta para cada aluno. Então, esse número 23.415, agora ele não entra na conta. Então, eu vou ter que fazer 1.561 alunos vezes R$ 5 por cesta, tá? Esse valor vai dar R$ 7.805. Então, qual é a resposta final? Essa diretora vai precisar comprar 23.415 doces e ela vai gastar no total R$ 7.805 com todas as cestas que ela vai comprar, tá bom? Bom, então vamos para o problema 3 agora. Em uma fábrica trabalham 245 operários. Se cada um deles ganha R$ 560, quantos reais a fábrica paga por mês para todos os operários? Então, agora a gente vai fazer uma conta de multiplicação de 245 operários vezes R$ 560 que cada um deles ganha, tá? Ó, eu usei a técnica do zero aqui também. Então, eu vou multiplicar por 56 e depois eu abaixo o zero lá na resposta, tá? Então, primeiro eu multiplico o 6. 6 vezes 5, 6 vezes 4, 6 vezes 2, que vai dar 1.470, tá? Aí eu termino a conta fazendo a multiplicação do 5. 5 vezes 5, 5 vezes 4, 5 vezes 2 e dá 1.225, tá? No final, eu somo esses dois valores que deram aqui. Então, a soma desses valores deu 0, 2, 7, 3, 1. Aí, eu pego esse zero que a gente tinha deixado aqui guardado e coloco na resposta. Então, a resposta final deu R$ 137.200. É o que a fábrica vai pagar para todos os operários, tá bom? Então, a resposta fica: a fábrica paga R$ 137.200 de salários
para todos os funcionários, tá bom? Então, agora é a vez de vocês. Então, vocês vão pegar a lista de exercícios, vão resolver todos os exercícios, vão tentar tirar as dúvidas, vão fazer a correção depois para ver se vocês estão entendendo direitinho como que faz as continhas de multiplicação, tá bom? Beijos, até a próxima aula.